Oi, gente, tudo bem? Resolvi gravar um vídeo com a aula de hoje. É estranho pra mim dar aula assim pra uma câmera. Eu gostaria de estar dando aula pra vocês, ao vivo mesmo, né, pessoalmente. Mas é o que a gente tem. Então vamos ver como que vai ser, se vai dar certo, se não vai. Espero que vocês depois falem pra mim se vocês gostaram assim ou não. A gente vai adaptando conforme as aulas, conforme as semanas forem passando, tá bom? Espero que não demore muito pra gente voltar com as nossas aulas presenciais. Bom, o tema da aula de hoje são os objetivos da pesquisa. A gente já falou sobre tema, problema, hipóteses, justificativa e agora chegou a hora de falar sobre os objetivos da pesquisa, tá bom? A gente, o ano passado, já comentou um pouquinho sobre objetivos da pesquisa. Não sei se vocês se lembram, mas a gente falou ano passado sobre classificações das pesquisas, sobre tipos de pesquisa. E aí a gente falava um pouquinho sobre tipos de pesquisa quanto aos objetivos da pesquisa. Então, os objetivos não é um assunto super novo para vocês, né? Mas agora vocês vão precisar pensar nos objetivos das pesquisas de cada um de vocês, né? Então, por isso que a gente precisa retomar esse tema e eu vou tentar trabalhar com vocês, explicar direitinho como fazer os objetivos da pesquisa de cada um de vocês, tá bom? A primeira coisa, quando a gente pensa em objetivos da pesquisa, a gente tem que pensar assim: para quê? Para que eu estou pesquisando isso? Tá? É a pesquisa que tem que vir na nossa cabeça. Por exemplo, quando a gente pensa no tema, a gente pensa assim: o que? Né? O que eu vou pesquisar? Então eu tenho o tema. Quando eu penso em por que eu vou pesquisar, eu tenho a justificativa, né? Por que é importante? Por que eu vou pesquisar sobre isso? Eu consigo escrever a justificativa pensando nisso. Então, quando a gente pensa em para que eu vou pesquisar, a gente pensa nos objetivos da pesquisa. Então, para que eu vou pesquisar isso? Aí eu tenho os objetivos da minha pesquisa, tá bom? Então, os objetivos da pesquisa, a gente sempre vai dividir eles em dois tipos. Primeiro, objetivos gerais, ou objetivo geral da pesquisa, e o segundo são os objetivos específicos. Então, a primeira coisa, objetivo geral, depois objetivos específicos, tá? E eu vou explicar para vocês como que a gente faz, como que a gente encontra quais são os objetivos da minha pesquisa, tanto geral quanto os específicos. Primeira coisa, a gente sempre vai começar pelo objetivo geral, tá? Então, preciso escrever os objetivos da minha pesquisa? Primeiro passo. Primeiro eu vou escrever objetivo geral, depois eu vou escrever os objetivos específicos, ok? Bom, primeiro, objetivo geral então. Como que eu vou escrever meu objetivo geral? A partir do quê? Sempre que você for escrever o objetivo geral da sua pesquisa, você precisa relembrar qual é o problema da sua pesquisa, tá? Por quê? O objetivo geral de uma pesquisa, ele está estritamente relacionado com o problema da sua pesquisa. Então, vai escrever o objetivo geral? Primeira coisa, volta no problema da pesquisa, volta lá, relembra qual é o problema da sua pesquisa, e aí sim você vai conseguir escrever o seu objetivo geral, tá? Porque, mais uma vez, o objetivo geral está relacionado com o problema da pesquisa, tá bom? Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que pensar que, primeiro, então, o objetivo geral está relacionado com o problema. Outra questão, o objetivo geral, ele é amplo, tá? Então, diferentemente dos objetivos específicos, que eu vou explicar ainda, o objetivo geral, ele é amplo. Além disso, a gente vai escrever o objetivo geral com uma única frase. Então, ele é curtinho, a gente escreve o objetivo geral em uma única frase só e ele tem um sentido amplo, tá? E a gente sempre vai relacionar o objetivo geral com o problema da pesquisa. Eu trouxe aqui o exemplo que a gente estava trabalhando nas outras aulas para vocês entenderem melhor isso, tá? Como que a gente vai escrever o objetivo geral. Então, lembra que o exemplo que eu dei em aula era sobre educação para surdos? Então, o tema da minha pesquisa lá era educação para surdos. E o problema desse exemplo que eu dei para vocês era o seguinte: as escolas e os professores da nossa cidade,
eles estão preparados e capacitados para ensinarem crianças surdas? Então, de novo, o meu tema é educação para surdos. O meu problema é: as escolas e os professores da minha cidade estão preparados e capacitados para ensinarem crianças surdas? Então, esse é o problema, a minha pergunta, tá? O meu objetivo geral, eu preciso escrever ele com base no meu problema, tá? Então, essa é a pergunta que eu tenho, né? Se professores e escolas estão capacitados, entendeu? O meu objetivo geral, eu vou pensar assim: a minha pesquisa eu vou desenvolver para quê? Por quê? Eu vou desenvolver minha pesquisa para avaliar se escolas e professores do meu município estão bem preparados para garantirem um ensino de qualidade para alunos surdos. Perceberam? Como que o objetivo geral está relacionado com o problema? Então, de novo, o problema da minha pesquisa, a minha pergunta é: o que eu quero com a minha pesquisa? Qual é a minha dúvida? As escolas e os professores estão bem capacitados, estão preparados para ensinar crianças surdas? Qual que é o meu objetivo, então? O que eu quero com a minha pesquisa? Com a minha pesquisa, o objetivo geral é avaliar se os professores e as escolas do meu município estão preparados para garantirem um ensino de qualidade para as crianças surdas. Perceberam? Então, o objetivo geral está relacionado com problema de pesquisa, ok? Então, perceberam como ele foi amplo, né? E, de novo, como ele foi formulado em uma frase única, eu não fiquei detalhando o meu objetivo, eu dei um objetivo geral para minha pesquisa. Então, para que eu estou pesquisando isso? Para que eu estou desenvolvendo essa pesquisa? Eu estou desenvolvendo essa pesquisa para avaliar tal. Tá bom? Então, isso é o meu objetivo geral, ok? Então, agora que a gente já fez o objetivo geral, aí que eu vou fazer os objetivos específicos, tá? Então, o primeiro passo é: pensa no objetivo geral, faça ele bem feito. A partir do momento que seu objetivo geral tá bem feito, aí sim você vai passar para escrever seus objetivos específicos, tá? Por quê? Porque objetivos específicos estão estritamente relacionados com o objetivo geral. Então vamos pensar assim: o objetivo específico está relacionado com o objetivo geral. O objetivo geral está relacionado com o problema da pesquisa. Por isso que tem etapas. Por isso que primeiro eu escolho o tema, depois o problema, para só depois lá na frente eu fazer o objetivo geral. Depois que eu fizer o objetivo geral, aí sim que eu vou pensar nos objetivos específicos, tá bom? Então a gente não começa por objetivos específicos. A gente não faz os objetivos específicos de uma pesquisa sem antes ter feito o objetivo geral, tá bom? Então, fez o objetivo geral, concluiu, é isso, tá certo? Vai ser esse o objetivo geral da minha pesquisa? Então, agora eu vou pensar nos objetivos específicos. Por quê? Porque os objetivos específicos nada mais são do que o detalhamento do meu objetivo geral. É como se eu fosse fragmentar o meu objetivo geral. Eu não falei que o objetivo geral ele é amplo? Então, o objetivo específico a gente precisa detalhar, a gente precisa especificar o objetivo geral, tá bom? Então, objetivos específicos, eles vão ser uma fragmentação do objetivo geral, eles vão ser mais delimitados, tá? E a gente tem que pensar que os objetivos específicos, eles são como um caminho que eu vou percorrer para chegar no meu objetivo geral, tá bom? Então, vamos pensar no exemplo que eu estava dando para vocês. Objetivo geral, vamos pensar lá na educação para surdos. Qual é o meu objetivo geral na minha pesquisa? Avaliar se professores e escolas do município de Astorga estão bem preparados para garantirem um ensino de qualidade para crianças surdas. Esse é o objetivo geral. Objetivos específicos. Nos objetivos específicos, eu preciso detalhar o meu objetivo geral. Então, eu posso pensar em objetivo específico 1, conhecer a estrutura das escolas do município de Astorga quanto à educação para surdos.
Então, olha lá, no meu objetivo geral, eu pensei em professores e escolas, não pensei? Então, agora no objetivo específico, eu vou explicar isso melhor. Então, quanto à escola, eu quero conhecer a estrutura da escola para perceber se ela está ou não preparada para receber alunos surdos. Então, ela tem equipamento, ela tem estrutura para isso, tem materiais para alunos surdos, como que tá? Então, no meu primeiro objetivo específico seria conhecer as estruturas das escolas do município de Astorga quanto à educação para surdos. Ok. Qual seria um segundo objetivo específico nesse caso? Avaliar o preparo dos professores do município de Astorga para trabalhar com crianças surdas. Entende? Então eu tinha um objetivo geral, que era avaliar se os professores e as escolas estão bem preparados para garantirem ensino de qualidade para as crianças surdas. O meu objetivo específico, quais são então? Primeiro, conhecer a estrutura da escola quanto à educação para surdos. Segundo, avaliar o preparo dos professores para ensino de crianças surdas. Então, esses professores, eles sabem? Eles tiveram curso para isso, né? Eles já tiveram alguma experiência anterior com crianças surdas? Sim, não? Então, com isso, eu vou avaliar o preparo dos professores. Então, nos meus objetivos específicos, o que eu fiz? Eu detalhei o meu objetivo geral, tá bom? Então, de novo, o objetivo específico, ele é mais delimitado, ele é mais focado, ele vai fragmentar o objetivo geral. Tranquilo, gente? Então, resumindo aqui, antes da gente fechar, o objetivo geral, ele é mais amplo e ele está estritamente relacionado com o problema da pesquisa. Fiz o problema, eu posso escrever o objetivo geral, que eu penso, para que eu vou pesquisar isso? Fiz o objetivo geral, qual é o próximo passo? Agora que eu já tenho o objetivo geral bem certinho, bem delimitado, passar para os objetivos específicos, aonde eu detalho o objetivo geral, tá bom? Bom, expliquei o que são objetivos gerais e objetivos específicos. Agora eu só quero chamar a atenção de vocês para algumas coisinhas. Primeira coisa, sempre a gente vai escrever os objetivos começando por um verbo. E esse verbo sempre tem que estar no infinitivo, tá? Então, o que é um verbo no infinitivo? É um verbo ainda sem conjugação. Então, por exemplo, brincar, correr, pular, né? Isso são verbos no infinitivo. Então, no caso, tanto o objetivo geral quanto objetivos específicos sempre vão começar com um verbo no infinitivo, tá bom? Então, eu coloco lá, objetivo geral. Qual é o meu objetivo geral? Conhecer, levantar, descrever, analisar, avaliar, e daí eu continuo escrevendo, tá? Meu objetivo específico é a mesma coisa. Sempre vou começar com uma palavra, com um verbo no infinitivo. Buscar, identificar, avaliar, tá bom? E a escolha dessas palavras, a escolha desses verbos, ela é muito importante. A gente precisa saber certinho o que esse verbo significa, o que essa palavra significa, para eu saber se eu posso usar ela ou não, né? Se ela significa realmente o que eu quero para minha pesquisa. Então, eu quero identificar, eu quero conhecer melhor, ou eu quero avaliar, ou eu quero comparar, ou eu quero descrever, né? Então, a gente precisa saber certinho o que significa essa palavra para conseguir empregar ela do jeito certo nos meus objetivos, tá? Então, tanto nos slides quanto no texto que eu enviei para vocês, tem um monte de verbo lá, um monte de palavra para vocês olharem ali e escolherem a que mais se encaixa nos objetivos da sua pesquisa. Não sabe direito o que significa? Corre para o dicionário, tá? Ah, eu não sei se a melhor palavra é analisar ou avaliar. Então, vai lá no dicionário, vê certinho a diferença das duas e vê qual das duas que se encaixa melhor para o objetivo que você tem, tá bom? Então, a escolha das palavras é muito importante. Outra questão importante também é que você, no final da sua pesquisa, você vai precisar ter cumprido esses objetivos. Eu já comentei com vocês uma vez que a gente percebe se uma pesquisa ela é de qualidade ou não quando, no final da pesquisa, a gente percebe que o autor do trabalho, o pesquisador, ele conseguiu atingir os objetivos, né?
Então, você tem que pensar muito bem nos objetivos que você vai propor, porque no final da sua pesquisa você tem que ter atingido os seus objetivos. Então, nada de pensar em objetivos fora da realidade de vocês. Então, por exemplo, um objetivo que você precise é pesquisar escolas do Paraná inteiro, do Brasil inteiro, sendo que você não vai conseguir fazer isso, ou objetivos que você vai precisar ir até as escolas ou fazer uma entrevista, sendo que você não vai poder fazer isso. Então você tem que pensar em objetivos que você realmente vai conseguir cumprir e que você vai conseguir atingir no final da sua pesquisa, tá bom? Então pensem nisso. Os objetivos da pesquisa, apesar de parecer um item simples de se escrever, na verdade os objetivos são etapas muito importantes da sua pesquisa, porque a qualidade da sua pesquisa está relacionada com essa pesquisa atingiu os objetivos propostos? Atingiu. Então é uma pesquisa de qualidade. No final da sua pesquisa, se você não atingiu os objetivos que você propôs, então a gente vai ter que rever isso, né? Talvez vai ter que refazer a pesquisa. Então, novamente, pensa muito bem nas palavras que vocês vão escolher, tá bom? Olhe no dicionário, vê qual você acha que vai se encaixar melhor e também pensa em objetivos que você sabe que vai ser da sua realidade, que você vai conseguir ir atrás, que você vai conseguir atingir, tá bom? Então, sempre lembrar assim, que existem pesquisas que têm um caráter mais descritivo. Então, você vai querer, por exemplo, descrever alguma coisa, caracterizar alguma coisa. Geralmente, pesquisas de observação, né? Aquelas pesquisas que você vai na escola e vai simplesmente observar alguma coisa, então você vai descrever, caracterizar. Mas tem pesquisas que vão ter um caráter mais exploratório. Então, você vai querer, com a sua pesquisa, identificar alguma coisa, levantar alguns dados, conhecer alguma coisa. Ou existem pesquisas que têm caráter mais explicativos. Então, os verbos que são mais aplicados para essa pesquisa são, por exemplo, analisar, avaliar, verificar, comparar, tá? Então, novamente, tem uma lista de verbos para vocês nos slides e no texto. Então, antes de escrever os objetivos de vocês, deem uma olhada lá, vão vendo assim qual que se encaixa mais no que você tem pensado para sua pesquisa, e aí você vai escrever. Lembrando que objetivo geral, a gente olha para o problema para escrever o objetivo geral, tá? E objetivos específicos a gente olha para o objetivo geral. Tudo bem? Gente, é isso, a aula de hoje, tá? Espero que não tenha ficado muito longo esse vídeo. E, de novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem por e-mail, principalmente, tá? Ou e-mail, ou naquele Google Sala de Aula. Tem um fórum lá para vocês mandarem as dúvidas de vocês por lá. Se vocês quiserem, façam primeiro os objetivos específicos, o objetivo geral, me mandem, para depois irem para os objetivos específicos, tá bom? E vamos trocando isso, né? Eu quero que a gente não perca aquilo que a gente estava tendo na sala de aula, onde vocês iam fazendo e eu ia avaliando ali junto com vocês. Então, vamos tentar fazer isso, vamos tentar continuar conversando, debatendo, discutindo. E espero que esse vídeo ajude vocês, que vocês ficou com alguma dúvida, dá pra voltar, né, pra repetir. E é isso, tá bom? Um beijo, até mais.